Gente, bom dia para todos. Nós estamos aqui numa aula Enem, né, para a orientação que vocês precisam ter. A gente lembra a vocês que a prova que vocês vão fazer, tá, se corrige através de uma modelagem probabilística, que é a teoria de resposta ao item. Como é que funciona a teoria de resposta ao item? Claro, tem muita coisa que pode ser feita sobre como funciona a estratégia a ser seguida para que você tenha uma nota mais adequada, e aqui a gente vai fazer um pequeno resumo. Esse resumo lembra a vocês que essa modelagem ela trabalha a coerência da tua resposta. Como é que fica a coerência da tua resposta? Veja bem, se de um universo de 45 questões que você tem que fazer, uma prova de matemática, você acerta 30 questões, digamos, uma pontuação, né, que você fez lá, 30 questões. Só que dessas 30 questões, 20 foram as mais difíceis e 10 foram as mais fáceis. Tá? Isso é algo que mostra que você tem uma proficiência boa ou que você chutou na tua prova. Para quem está avaliando, para quem vai fazer correção, para essa modelagem que é feita, que você chutou na prova. Então, a tua nota vai ser diferente da nota de um outro concorrente seu. Por exemplo, você acertou 30 questões e um outro candidato acertou 30 também. Só que você fez 20 questões difíceis corretamente, né? E 10 fáceis apenas. E o outro candidato foi ao contrário. Ele respondeu 10 questões difíceis corretamente e 20 médias e simples corretamente. Quem vai receber a nota maior? O segundo candidato. Mas não é pelo número de questões que você faz que sai a tua nota, não. É pela coerência da tua resposta. Então, dentro disso, já que você sabe a regra do jogo, né? Você sabe que para você jogar bem, você tem que saber a regra do jogo. Primeiro, saiba que é feita uma modelagem probabilística, tá? Você vai criar uma estratégia que a nossa orientação é qual? Você começar pelas questões mais simples ou pelas mais difíceis? Pelas mais simples. Sempre começa pelas mais simples. Como é que eu vou fazer num universo de 45 questões para escolher as mais simples? Você faz por blocos, por exemplo, você pega as 10 primeiras questões, questão de número 1 até a número 10 da prova do Enem. Elas não estão ordenadas por grau de dificuldade. Elas estão em grau de dificuldade colocadas aleatoriamente. Então, das 10 primeiras, você faz uma análise superficial, onde você identifica as questões que para você são mais tranquilas e começa a fazer por elas. Depois, passa para as outras 20, né? Ou seja, para as outras 10, no outro bloco, faz a mesma coisa. No final da prova, você resolveu as mais simples, depois as médias e, por último, as difíceis. E aí você vai ter uma prova com respostas de forma mais coerente, tá? Olha bem isso, ó, a teoria de resposta ao item, isso é muito importante. Então, como a gente está fazendo aqui uma amostragem do Enem, claro, o Enem tem 45 questões de matemática, aqui a gente tem 5. Vou fazer como se fosse um ensaio para a escolha das 5 questões. A gente vai dar uma passada nas 5 questões, vejam bem. Primeiro slide, é claro que é o mais bonito. Olha lá, questão número 1. Um equipamento utilizado para uma indústria tem seu valor monetário continuamente reduzido em função do uso e do surgimento de novas tecnologias, dentre outros fatores. Sabe-se que foi adquirido há 3 anos pelo valor de R$180 mil, que há um ano passou a valer R$156 mil e que hoje está avaliado em R$144 mil. Né? Seguindo o mesmo padrão de redução de valor, é correto afirmar que esse equipamento daqui a 4 anos será avaliado em... Você olhou, opa, acho que dá até para encarar, mas espera aí, vamos dar uma analisada se tem questões mais simples. É aquela passagem superficial, né? Próxima. Só de olhar aqui você está percebendo que tem um cilindro e as dimensões aparecem, né? Provavelmente é cálculo envolvendo o volume. E é verdade, ó, o oxigênio é um gás utilizado pela medicina em diferentes situações, né? Fala da Covid. E depois a abordagem vem. Supondo que determinado hospital tenha recebido 23 cilindros de oxigênio carregados internamente de acordo com as especificações, é correto afirmar que o estoque de gás teve um acréscimo de aproximadamente. Você passou superficialmente aqui pelo enunciado e percebeu que é cálculo de volume. Daí você, cálculo de volume pelas medidas que eles dão, pelo que eles colocaram ali, eu acho que eu vou me virar bem. Vamos ver se tem outra questão mais simples. A frequência cardíaca durante o exercício pode ajudar na perda de peso e na queima de gordura. Segundo especialistas do site Medical News Today, a frequência cardíaca máxima é de 220 batimentos por minuto. É bem forte, né?
Para determinar o valor máximo adequado para um indivíduo, considerando a idade, basta fazer o seguinte cálculo. Frequência cardíaca máxima, que é aquele 220, menos a idade da pessoa. Aí vem, né, o gráfico que está ali e ele vai explorar a interpretação de um gráfico. Claro que existem gráficos no Enem que são mais elaborados. Passando os olhos por aqui, você percebe que é um gráfico aparentemente simples de ser avaliado, certo? Vamos para a próxima aqui. Isso aqui é uma questão das 3 que eu olhei até agora, aparentemente é a mais simples, tá? Questão 4. Opa, figurinha. Eu gosto de trabalhar com figuras, eu gosto de analisar. Tangram é um antigo jogo chinês que consiste na formação de figuras e desenhos por meio de 7 peças, né? No final, com base nas figuras que compõem o texto acima, a área da montanha em centímetros quadrados é... Olha que bonitinho isso aqui. Um artista pegou as peças de Tangram e montou essa obra aqui, né? Onde no final ele pergunta a área da montanha. Poxa, com isso aqui eu consigo me virar. Essa aqui é a questão mais fácil para mim. Eu estou dizendo algo que eu avalio como que a maioria dos alunos acham, né? Talvez isso aqui mais simples. Claro que tem a tua escolha também. Isso depende muito da tua análise. A última questão, um professor de matemática, daí olhando aqui, o cara, não, isso aqui é mais difícil. Falou em professor de matemática, essa é a questão mais difícil, né? Vamos ver. Planejou uma viagem para participar de um congresso internacional de matemática numa determinada cidade, onde há um hotel com acomodações A e B. Ele pagou antecipadamente X reais pelas diárias na acomodação A, que cobrava R$110 por dia. Ao chegar no hotel, ele optou pela acomodação B, que cobrava R$100 pela diária. E percebeu? Você está notando como tem mais detalhes a serem anotados? Essa aqui ela é mais minuciosa. Aparentemente, né? Apareceu um X, quer dizer, aparentemente ela é mais difícil, realmente. Apareceu um X, você vai ter que fazer uma modelagem algébrica. O que é isso? Ler, montar uma equação. Modelagem exige muita atenção. Vamos deixar isso aqui por último. Então, das que apareceram, pelo que a gente percebeu, a mais simples, tá? Essa aqui do Tangram, é a número 4, tá? E depois tem essa aqui, ó, do gráfico, achei legal, número 3. Vamos colocar aqui, ó, que é a questão número 4, depois a questão de número 3. Depois, pelo que eu vi naquela ordem que estava lá, a 5 é a última, né? Pode ser aqui a 1 e a 2. Claro que à medida que você resolve, opa, aquela que eu achava que era simples, não é tão simples, você pula, passa para outra, né? Mas tem uma organização mínima, tem uma estratégia da resolução da tua prova, certo? Então, seguindo essa sequência aqui, olha só, aí a 4, a 5 vai ficar a última, está em ordem agora aqui, de acordo com o que a gente sugeriu aqui. Questão 4, o Tangram é um antigo jogo chinês que consiste na formação de figuras e desenhos por meio de 7 peças. São 5 triângulos retângulos, um quadrado e um paralelogramo, tá? Para ver que você tem aqui um quadrado, aqui você tem um paralelogramo e os demais são triângulos retângulos, tá? Com base nas figuras que compõem o texto acima, a área da montanha em centímetros quadrados é igual a quanto? Alguns, olhando essa questão, pensam, não, eu vou trabalhar essa figura e resolver por lógica, né? Muitos alunos falam, o que é por lógica? De repente, a lógica para esse candidato é fazer o seguinte, dividir isso aqui de forma um pouquinho mais adequada. Por exemplo, ó, se eu traçar esse segmento aqui, começam a surgir triângulos retângulo, né? Mas já tem, não, eu sei, mas triângulos retângulo congruentes entre si, certo? Você faz isso, eu estou reforçando aqui para que vocês percebam. Vou fazer essa divisão aqui, vou destacar. Claro que o Sol vai ficar aqui, porque o Sol é um quadrado, ele fica facilmente identificável. Vamos destacar aqui para vocês, ó. Olha lá. O que falta? A parte de baixo, vamos fazer com que fique igual à parte de cima. Isso aqui é uma sugestão, né, bem interessante. Porque você pode perceber que essa figura ficou fatiada em vários triângulos retângulo congruentes. Vamos contar quantos triângulos retângulo a gente tem dessa forma? Aqui, ó. 1, 2, esse S que eu estou colocando é fazendo uma alusão à área que representa cada um desses triângulos, tá? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Claro que você terá, dividindo de forma correta, 8 na parte de baixo também, né? Você vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 triângulos congruentes nessa primeira abordagem, né? Claro que por ser um cálculo de área, o que você vai fazer? Você vai calcular a área disso, certo? Para a gente calcular essa área, você tem aqui a solução. Olha lá. A área total da figura, esse T aqui de total, certo? É a área desse retângulo, desse quadrado aqui, né? Esse quadrado mede 20 centímetros por 20 centímetros. A área desse quadrado, 20 ao quadrado, é uma área total de 400 centímetros quadrados. Essa área total quer dizer o quê? A área da montanha mais a área do Sol. Legal? Ele quer apenas a área da montanha? Exatamente. Então vamos fazer o seguinte, que tal calcular a área de cada elemento desses? Não, aí vai dar muito trabalho, o grau de dificuldade aumenta, você quer facilitar. Como é que você facilita? O Sol tem aqui o formato de um quadrado. E originalmente esse quadrado apareceu aqui, ó. Certo? Muito bem. A área do Sol é 2 vezes esse S aqui. Então eu tenho que determinar o valor desse S. Como é que a gente determina o valor desse S? Você vai pegar, a área total é composta por 8 letras S na parte de cima e 8 na parte de baixo. Dá 16S. Então você tem 16S é igual à área total de 400. E aí você vai fazer a divisão, né, com cuidado, é claro, 400 dividido por 16. 400 dividido por 16 dá 25. 25 centímetros quadrados. Então, cada letra S dessas, tá, representa uma área de 25 centímetros quadrados, tá? O Sol agora, vamos lá, ó, o Sol, a área do Sol é igual a, lá, S mais S, 2 vezes S. Isso aqui é igual, portanto, 2 vezes 25, né, que é o S, 2 vezes 25 dá 50 centímetros quadrados. Você deve estar percebendo que está encaminhada a resolução, né? Está bem encaminhada. Porque daí, para você calcular a área da montanha, você vai pegar a área total, mas não daqui, dessa figura original, é óbvio, né? Elas são equivalentes, têm a mesma área. Você vai pegar a área total, que é 400. Você vai subtrair a área do Sol, né? Subtrair a área do Sol, consequentemente, resta a área da montanha, 350 centímetros quadrados, certo? E daí? E daí agora a gente vai à afirmativa correta. Deixa eu liberar aqui, eu vou liberando aqui para aparecer aqui, né? Vocês podem acompanhar depois na filmagem como é que está isso. Olha lá, a afirmativa correta é a letra C, ali, 350 centímetros quadrados. Acho que com razão essa aqui é a questão mais simples, né? Dá para você trabalhar dessa forma. Tudo bem? Olha lá, 350 centímetros quadrados. Porém, a gente sabe que para muitos, né, não é essa a maneira mais adequada para resolver. Eu não consigo trabalhar com divisão de figuras, eu não me sinto à vontade, eu sou mais métrico, eu gosto de pegar medidas, fórmulas e calcular. Daí, uma segunda opção, que já que essa aqui é a questão mais simples, para ela realmente se apresentar como sendo a mais simples, nós temos essa segunda opção aqui. Observem. Tá aí, né? Eu tenho que calcular a área da montanha. Eu sei que é para calcular a área total e descontar do quadrado. O quadrado, gente, que representa o Sol, é claro, né? O quadrado, esse aqui. Você vai ter que calcular a área desse quadrado. Aí você olhando essa figura aqui, você percebe que essa medida que representa a diagonal do quadrado, ela é igual a 10 centímetros, né? Esse segmento e esse tem a mesma medida. Ó, essa medida é igual a 10. E essa medida representa o que no quadrado? É a diagonal do quadrado. Aí você lembra que é uma fórmula importante que vocês tenham algumas fórmulas básicas de geometria plana. Uma delas é essa aqui, ó. Fórmula da diagonal do quadrado. É lado raiz de 2. Pode ver que a diagonal é 10. O lado do quadrado me interessa, que multiplica a raiz de 2. Ok? Eu vou calcular o lado, eu vou passar a raiz de 2 para cá dividindo. Pode ser? Pode. Mas tem uma maneira um pouquinho mais interessante aqui, ó, um pouquinho mais rápida. Que tal levar o que você tem antes do sinal do igual ao quadrado e depois também?
Se você levar ao quadrado aqui, ó, 10 ao quadrado é 100. Agora leva todo mundo ao quadrado. L ao quadrado. E ainda quem? Raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado é 2. Você passa o 2 dividindo, né? L ao quadrado é 100 dividido por 2. 100 dividido por 2 é igual a quanto? 50. Mas pera aí. O que é L ao quadrado? É a área do quadrado. Então você obteve a área de um quadrado através de fórmula que você se sente mais seguro, né? Mais à vontade. A área do quadrado é de 50 centímetros quadrados. Você desconta da área total que você teve que fazer, que era 400, né? E chega aos 350 também, talvez de uma forma mais interessante para você. Essa é a outra opção. Tudo bem? Vamos adiante então? Vamos lá. Agora a gente vai atacar, ó, pela nossa receita de bolo, né? A gente coloca uma receita de bolo de estratégia, a questão de número 3. Vamos a ela. Gráfico. Muitas questões do Enem, tá? Trabalham com gráfico. Esse aqui é um gráfico aparentemente simples. A frequência cardíaca durante o exercício pode ajudar na perda de peso e na queima de gordura. Segundo especialistas do site Medical News Today, a frequência cardíaca máxima é de 220 batimentos por minuto. Guarde esse valor ou sublinhe. Para determinar o valor máximo adequado para um indivíduo, olha, isso aqui é dado para o indivíduo, né? Considerando a idade, basta fazer o seguinte cálculo. Frequência cardíaca máxima, quanto é que é a frequência cardíaca máxima? 220 batimentos por minuto, menos a idade. Por exemplo, se você tem 16 anos, então o que é adequado para você é pegar 220 menos 16. Tá ok? Mas tem mais orientação ainda. De acordo com a Associação Americana do Coração, durante o exercício, a frequência cardíaca deve ficar na faixa de 50% a 85% do valor máximo, levando em consideração a idade. Então você desconta a tua idade do 220, mas a faixa segura, a faixa adequada, orientada para você trabalhar é de 50% a 85% desse valor. O gráfico a seguir mostra a taxa de batimentos cardíacos de uma pessoa de 20 anos. Ó, gente, isso aqui é uma pessoa de 20 anos, hein? Durante a prática de exercícios físicos por 1 hora em um determinado dia. Não esqueça de analisar o que você tem aqui. Ó, no eixo vertical, você tem frequência cardíaca em BPM. No eixo horizontal, tempo em minutos. Você pode ver ali que está marcando 60 minutos, essa 1 hora no treinamento, certo? Vamos ver a pergunta agora aqui, ó. Está aí o gráfico. Em que momentos do treino dessa pessoa a taxa de batimentos cardíacos estava em desacordo com o recomendado pelos especialistas? Olha que interessante, né? Em desacordo. Vamos ao cálculo, então. Você deve fazer o quê? Pegar o valor de referência que eles deram, 220 batimentos por minuto, que é o valor máximo. Você vai subtrair a idade do indivíduo. Vocês perceberam que a idade do indivíduo era de 20 anos, né? Isso vai dar quanto? 200 batimentos por minuto. Depois disso, para descobrir a faixa recomendável, né? Você vai calcular 50% disso e 85% disso. Você tem aqui o 200. Como é que você calcula 50% de 200? Você multiplica por 0,50 ou 0,5. Como é que você calcula 85% disso? Você multiplica por 0,85. Cálculo bem simples, né? 200 vezes 0,5 dá 100. Ó, 100 batimentos por minuto. E 200 vezes 0,85 dá 170. Faça a conta com cuidado, né? Você vai encontrar esse valor. Então, você deve fazer esse treino dentro dessa faixa de 100 a 170 batimentos por minuto. Como é que isso acaba refletindo aqui? Primeiro, vamos traçar uma faixa para o valor 100. Aqui, ó, uma reta. Ó. 100 batimentos por minuto. Aqui, já está marcado, né? E depois uma outra para 170. Ali, ó. 170 é aproximadamente aqui, né? Entre os 120, entre os 150 e 200, por aqui aproximadamente. O que o problema pede é o quê? Ó,
em que momentos do treino estava em desacordo com o recomendado. O que está em acordo fica dentro dessa faixa. Olha, a gente fazendo o traçado dessas linhas horizontais facilita bastante para análise, né? Tem que estar dentro dessa faixa. Qual é a região que não está dentro dessa faixa? Por exemplo, essa primeira região que vai daqui até aqui, ó, ficou abaixo disso. Olha aqui a reta do gráfico, as retas do gráfico, né? Os segmentos. E nesse outro trecho que vai daqui até aqui, ficou acima do recomendável. Ainda nesse último trecho aqui, tem um trechinho, né? Que está abaixo do recomendável. Só de você olhar, qual é a afirmativa correta? Vamos ver. Fica fácil? Ó, tem um trecho no começo, que está na faixa que não está de acordo, no meio e no fim. Quem diz isso é a letra D. Vamos ver se é a letra D mesmo? Vamos lá. Ali, ó, a letra D. Nos primeiros 12 minutos, na metade do treino e nos últimos 5 minutos. Pode ver que daqui, ó, está abaixo, pouquinho depois do 10, olha lá, 12 minutos. Aqui a parte central do treino, que é a metade do treino, e no final, ó, de 55 a 60, nos últimos 5 minutos, onde ficou em desacordo com o recomendado, que ficou a letra D. Portanto, realmente uma questão relativamente fácil, né? Tudo certo? Vamos adiante? Deu a letra D. Vamos lá. Ó, fizemos a questão número 4, a questão número 3, que eram as mais simples, né, pela nossa avaliação. Vamos ver a próxima, questão número 1. Ela está assim, ó. Um equipamento eletrônico utilizado por uma indústria tem seu valor monetário continuamente reduzido em função do uso e do surgimento de novas tecnologias. Isso dentre outros fatores. Sabe-se que foi adquirido há 3 anos pelo valor de R$180 mil, que há 1 ano passou a valer R$156 mil e que hoje está avaliado em R$144 mil. Seguindo o mesmo padrão de redução de valor, é correto afirmar que esse equipamento, daqui a 4 anos, será avaliado em... Tá? Olha, aparentemente, você analisando aqui os valores que flutuaram, isso aqui você pode analisar quanto que deu de variação de um ano para o outro, resolver, como o pessoal diz, por lógica, né? E dá para encontrar a resposta correta. Mas o que a gente aconselha aqui é que você organize. Que tal uma tabela para organizar isso aqui? Porque além dos valores tem uma cronologia, né? Tem uma sequência de tempo. Então, para essa resolução, a gente vai aconselhar o seguinte. Há 4 anos tinha esse preço aqui, que era 180 mil. Há 1 ano passou a ser 156. Que tal a gente fazer essa resolução baseado no ano que nós estamos aqui, 2024? Como fazer então? Ó, se nós estamos em 2024, há 4 anos, 4 anos não, há 3 anos, né? Há 3 anos era o ano de 2021. Então, eu vou organizar aqui, 2021. Qual era o valor? O valor era de R$180 mil. Que tal você facilitar a tua vida? 180 mil, 156 mil, 144 mil é muito zero, né? Tá? O que é que você faz? Reduz, escreva 180 apenas e na tua cabeça são 180 mil, né? Fica mais tranquilo. Ó, há 3 anos era 180 mil. Há 1 ano passou a valer 156 mil. Há 1 ano, em que ano nós estávamos? Nós estávamos no ano de 2023. Passou a valer 156 mil, ó, 156 mil. E hoje está avaliado em 144 mil. Hoje é o ano de 2024. Está avaliado em 144 mil. Aí vem a pergunta, é correto afirmar que esse equipamento daqui a 4 anos... Gente, 2024, daqui a 4 anos, vai para o ano de 2028, né? Tá aqui a pergunta, é isso, tá? Vamos transformar essa resolução aqui em uma modelagem algébrica. Importante? Bem, né? Claro, como a gente falou, você pode ver a tendência e estipular qual é a resposta correta. Mas com modelagem algébrica, você pode fazer o seguinte, ó. O valor
desse equipamento, eu vou chamar de Y. E o tempo que está passando, né, em anos, eu vou chamar de X. Pelo visto, a gente está fazendo uma análise de que conteúdo na matemática? O estudo das funções. Y em função de X. Para você saber que tipo de função é essa que você tem aqui, se é função linear, função afim, né, função quadrática, você precisa analisar uma grandeza muito importante, que é a taxa de variação. O que é a taxa de variação? Analisa como variam os dados aqui, ó. Perceba que de 2021 a 2023 são 2 anos, né? Ó, de 2023 a 2024 você tem 1 ano. E no final aqui, ó, de 2024 a 2028 você passa a ter 4 anos, ok? Vamos ver o preço, o valor do produto, o valor do equipamento. 180 menos 156, isso dá 24, né? 180 menos 156 dá 24. Ou seja, reduziu em R$24.000 o valor daquela mercadoria, daquele equipamento. 156 menos 144, faça com cuidado. Isso menos isso vai dar 12 anos. Abateu 12 anos de preço. Abateu R$12.000, né? A mercadoria. E aqui ele vai abater quanto? Não sei. Eu falei taxa de variação. O que é a taxa de variação? Ó, reduziu 24 em 2 anos. Então, 24 dividido por 2. E no próximo aqui, ó, reduziu 12 em 1 ano. Poxa, reduziu 12 em 1 ano. Olha a taxa aqui. É a mesma? É evidente que é a mesma, porque 24 por 2 dá 12 e 12 por 1 também é 12. E aí que eles dizem, ó, é correto afirmar que seguindo o mesmo padrão, o que quer dizer seguindo o mesmo padrão? Mantendo essa taxa constante. Se essa taxa é constante, que a gente está vendo que é porque você tem uma função afim, uma função linear. E a função linear tem esse formato, y é igual a ax mais b, onde a taxa de variação é o valor de a, e você monta da seguinte forma, y é igual a, que é 12, x, né? O y é o preço, x é o ano, mais b. O que é o b? B é o valor inicial. Mas qual é o valor inicial? Você escolhe o valor inicial. Você quer que o valor inicial seja 180? Quero, tá. Então você tem que ir de 2 mais 1 mais 4, são 7 anos a partir dali. Se você quiser que o valor inicial seja 156, a partir dali são 1 mais 4, 5 anos. Eu vou escolher 180, tá? Então, esse valor inicial aqui é 180. Sempre o termo independente é o valor inicial da função que você está montando. Tem um detalhe aqui que eu sempre deixo para o final, que é importante que vocês percebam, que é motivo de erro de um monte de pessoas aí que, tá? Uma grande quantidade de pessoas que trabalham assim. O que é que está faltando aqui? Um sinal de menos aqui, ó. Por que o sinal de menos? Essa taxa de variação tem que ser negativa porque o preço está decaindo, é uma função decrescente. E uma função decrescente tem uma taxa de variação negativa, se chama também coeficiente linear, coeficiente angular, né? O coeficiente angular é negativo, tá? Basta você fazer o que agora? Você percebeu que o tempo em anos é o valor de x? Daqui de 2021 até 2028, ó, são 2 mais 1, 3 mais 4, 7. São 7 anos. Então, basta você substituir o x por 7. E nessa continha que você vai fazer aqui, ó, nesse cálculo, 12 vezes 7 dá 84, 180 menos 84 dá R$96.000. Esse é o valor desse equipamento daqui a 4 anos, para a gente hoje, né, no ano de 2028. Certo? Tudo bem? Vamos ver que a afirmativa deu. Aqui, gente, ó, letra B de bola que diz essa afirmativa. Tá ok? Vocês perceberam como foi importante você organizar os dados aqui? Né? Modelagem. Um detalhe apenas, ó. Você viu que a taxa de variação é constante, né? E se essa taxa variasse, se essa taxa não fosse constante, ó, 12, 12, aí você poderia ter uma função quadrática. Como é que a gente aborda isso? Nas nossas aulas adiante, né? Quando a gente tiver a grande revisão do Enem, isso vai acabar sendo apresentado, tá?
Então, dentro disso tudo que a gente colocou, eu destaco nessa questão, ó. Eu destaco nessa questão o seguinte, ó, modelagem algébrica. Você estipula letras que representam as grandezas, ó, o valor do equipamento Y, o tempo X, olha a taxa de variação, quanto varia Y por quanto varia X, e dentro desse destaque, ó, se essa taxa for constante, temos uma função afim, Y igual a AX mais B. Tudo certo? Duas últimas questões aqui, ó, que a gente colocou como as que requerem um pouquinho mais de cuidado. O oxigênio, questão 2, né? O oxigênio é utilizado pela medicina em diferentes situações. Durante a pandemia de Covid-19, por diversas vezes, a mídia divulgou a preocupação dos profissionais da área de saúde com a possibilidade de falta de oxigênio medicinal nos hospitais de diferentes regiões do Brasil. Aquela resenha inicial, bem legal e importante em questões do Enem que envolvem situações do cotidiano. Supondo que determinado hospital tenha recebido 23 cilindros de oxigênio, carregados internamente de acordo com as especificações descritas nessa figura aqui, é correto afirmar que o estoque do gás da instituição teve um acréscimo de aproximadamente... Veja uma coisa, são 23 cilindros de oxigênio desse tipo que serão fornecidos a esse hospital. A gente vai ter que fazer um cálculo do quê? É de volume, né, gente? Você vai ter que fazer um cálculo de volume, porque oxigênio você não vai medir comprimento nem área de oxigênio, mas sim o volume dele. Para a gente calcular o volume, primeiro identifique a figura geométrica que você tem aqui. Ela é aproximadamente um cilindro. Eu sei que muitos preferem que o cilindro seja apresentado dessa forma aqui, ó. Que eu vou fazer aqui também, tá? Como se você colocasse ele em outra posição, né? Vamos pegar as medidas que você tem. Essa medida aqui, ó, acaba sendo o diâmetro da base do cilindro. Se o diâmetro é de 22 centímetros, o raio da base é a metade, é óbvio, né? Metade de 22, 11. Então, ele tem um raio da base de 11 centímetros e a altura dele era o que você tinha aqui como sendo o comprimento, né? Esses 132 centímetros representam a altura desse recipiente cilíndrico. Certo? Vamos fazer o cálculo do volume dele? Não esqueça que são 23 cilindros desse tipo. Fazendo o cálculo, tá? Tá aqui, ó, deixa eu apenas apresentar aqui. São as... ó, o problema que nós vamos ter aqui, o que que é? Item A, metro cúbico. Item B, metro cúbico também. Litro, centímetros cúbicos. O viés dessa questão passa muito por transformação de unidades. Você tem que dominar isso aqui. Vamos dar uma olhada aqui na resolução como é que fica. O volume de um cilindro. Deixa eu até colocar ele um pouquinho mais acima aqui, para a gente ficar um pouquinho mais à vontade. Ó, tem 11 centímetros de raio da base e a altura é de 132 centímetros. Tudo em centímetros, certo? Cálculo do volume do cilindro. Área da base vezes a altura. Tá? A gente lembra também, ó, que na parte de geometria espacial existe um formulário muito amplo. Você pode facilitar a tua vida. Se você pensar cilindro e prisma, que tem duas bases, o volume se calcula fazendo a área da base vezes a altura, mesmo eles sendo pertencerem a famílias diferentes. Se você pegar um cone e uma pirâmide, que ambos têm apenas uma base, o volume passa a ser 1/3 da área da base vezes a altura. Começando por aí, né, você evita muita análise de formulário extenso, né? Você vai direto ao foco. Volume de cilindro é a área da base vezes a altura. Olha lá, a base, gente, é um círculo, a área do círculo é πr ao quadrado vezes a altura. Está escrito aqui em algum momento que o π é para ser substituído por 3, porque às vezes o problema faz isso, né? Não. Então, poxa, eu não vou colocar 3 aqui, eu vou fazer meu cálculo usando 3,14. Mas espera aí, facilita também o teu trabalho aqui. Trabalha com 3. 3,14 é um pouquinho maior, certo? Se você calcular com 3, depois você busca a resposta que tem um valor um pouquinho maior do que esse que você vai calcular aqui.
Fica mais fácil se você trabalhar com 3. Observe, você tem um volume de π, vamos lá, aproximadamente 3. O raio da base, 11. Claro, ao quadrado. A altura, 132. Isso aqui vai dar o volume desse cilindro. Como são 23 cilindros, eu já multiplico isso aqui por 23, certo? Eu já multiplico isso aqui por 23 e esse valor vai dar 1 milhão, já tenho o resultado aqui, esse resultado é 1.102.068, 1.102.068. Você usou tudo em centímetros? Sim, então você tem aqui centímetros cúbicos. Certo? Você vai olhar as afirmativas, não tem nenhuma resposta com isso aqui. O que é que falta você fazer? Agora vem aqueles detalhes de transformação de unidades, algumas dicas assim importantes, algumas constantes muito importantes. Primeiro, centímetro cúbico é equivalente a mililitro. Aí você começa a ir para a família do litro, das unidades, né? Centímetro cúbico é a mesma coisa que mililitro. Então, você pode trocar aqui. Mililitro. Certo? Agora, para passar para litro, fica mais fácil. Mili quer dizer a milésima parte. Você vai trabalhar com o número 1000. De que forma você vai trabalhar com o número 1000? Para passar de mililitro para litro, você divide por 1000. E esse número aqui, ó, dividido por 1000, olha lá, 1.102.000 aproximadamente. 1.102.000 dividido por 1000 dá 1.102, né? Você desloca a vírgula que está por aqui, 3 casas para a esquerda, você dividiu por 1000, passou de mililitro para litro. 1.102.000 mililitros equivale a 1.102 litros. Qual é a alternativa que tem algo próximo a isso? Próximo um pouco para cima, né? Aqui é possível? Claro que é possível. Olha lá. Aqui, ó, a letra D, um pouco maior que aquilo, né? Os outros têm uma distância muito maior, né? 1.155 litros. Olha a pegadinha aqui, ó, tem metro cúbico aqui, né? Ah, eu teria que saber transformar? Evidentemente. Então, para que essa transformação seja devidamente valorizada, para esse trabalho de transformação de unidades, a gente deixou aqui para vocês, ó, destaques, tá? Isso aqui, ó, 1 centímetro cúbico é 1 mililitro. Foi o que a gente usou nessa questão. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro e 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Isso quebra o galho em várias questões desse tipo. Tudo certo? Legal? Vamos para a última agora, que aparentemente é a mais difícil. Vamos dar uma olhada nessa última aqui, então. Vamos ver por que ela foi classificada como mais difícil. Ah, já sei, porque tem professor de matemática, né? Falou em professor de matemática, tem que ser mais difícil, né? Será? Ó, um professor de matemática que planejou uma viagem para participar de um congresso internacional de matemáticos numa determinada cidade, onde há um hotel com acomodações A e B. Ele pagou antecipadamente X reais. O que quer dizer pagar antecipadamente? Presta bastante atenção nessa informação. É você entrar em contato pela internet, né? Fazer a reserva pela internet, ver um montante, fazer o depósito pela internet, por Pix ou a forma que achar mais conveniente. Então ele pagou o preço total da estadia dele, das diárias, né? Ó, ele pagou pelas diárias na acomodação A, que cobrava R$110 por dia. Ao chegar no hotel, ele optou pela acomodação B, que cobrava R$100 pela diária. Mas espera aí, essa acomodação aqui, pelo jeito, é melhor, né? Por que ele foi para uma acomodação mais barata, que não oferece talvez o mesmo conforto? Vamos ver por quê. Pois percebeu que assim ele poderia ficar mais 2 dias hospedado nesse hotel. Ah, a estratégia dele foi essa. Sabendo que além dos X reais já pagos, ele ainda gastou R$150 por dia com a alimentação e que não houve outras despesas, a quantia que esse professor gastou nesse hotel é um número compreendido entre quais desses intervalos aqui. Certo? Vamos lá. Resolução. Problema disso aqui. Tem X, né? Modelar. A gente fez uma modelagem naquele lá do valor do equipamento que foi depreciando, né? Era uma modelagem relativamente simples, né? Essa é um pouquinho mais cuidadosa que a gente tem aqui, ó. Primeiro, se você pegar esse X
que é quanto a pessoa pagou pela estadia toda lá. Se você pegar esse X e dividir pelo valor a ser cobrado na acomodação A, que é quanto? R$110 por dia. Para você modelar, é importante que você saiba o que você tem aqui à tua disposição. Essa fração aqui representa o quê? Para você tirar dúvida, veja bem, ó, pode ser feito com as unidades análise. X reais que ele pagou ao todo. Dividido por quem? R$110 por dia. Ó, reais por dia. E aí, usando, né, um cálculo básico, você tem uma divisão com uma fração, né? Como é que você divide com uma fração? Você pega o numerador, e multiplica pelo inverso do denominador. Inverso de reais por dia quer dizer o quê? Dia por reais. Poxa, com as unidades, verdade, com as unidades. Você acaba simplificando reais com reais, dia. Claro que ali são dias. Isso quer dizer o quê? Essa divisão representa a quantidade de dias que você vai ficar, nesse caso, lá naquela acomodação A. Certo? Quantidade de dias que você fica na acomodação A. Que tal você fazer a mesma coisa, ou seja, uma divisão desse mesmo tipo, referente à acomodação B? Então, essa divisão vai fornecer para você quantos dias você vai ficar na acomodação B. Pelo descrito aqui, ó, essa quantidade é maior que essa. Né? Você vai pagar mais barato, pode ficar mais tempo. Tá? Isso representa quantos dias a mais? 2 dias a mais em relação a essa quantidade. Então, você vai somar 2 aqui. Tá aí a expressão algébrica. Tá? O que é que você faz agora? Tira o mínimo múltiplo comum, né? Faça o que você achar melhor, mas tem um X para ser calculado. Tá? Para calcular esse X, aqui é que está o negócio. A gente está aqui com um cálculo bem próximo, quer dizer, um cálculo, uma apresentação aqui nessa aula, né? Um recorte do que você vai encontrar no Enem. Que é o quê? Deixar a questão mais complexa para o final, né? Porque você acha que vai dar tempo de resolver todas as questões, são 45 questões. Pode ser que pelas últimas, você também está pelas últimas, cansado, né? Claro, tem tudo isso. Então é muito comum você deixar para a última para você assinalar qualquer uma. Você pode fazer isso? Pode, que é a mais difícil. Não deixe de assinalar, tá? Então aqui chegamos a uma situação próxima àquela realidade. Está dando horário, não acabei a questão ainda. Então a gente vai resumir mais rapidinho, tá? Como é que a gente resume mais rapidinho? Ou eu chuto aqui, né? Mas dá tempo da gente finalizar. A única incógnita aqui é o X. Você vai tirar um mínimo múltiplo comum, né? Aí, processo algébrico é contigo. Quando você calcular o X aqui, porque eu já sei o valor, isso aqui vai dar 2.200 reais. Opa, reais não. Sim, 2.200 reais. Pelo quarto ou pelo total da estadia? Pelo total da estadia, né? Tá, mas daí eu vou conseguir saber quantos dias eu vou ficar naquela hospedagem. Vocês viram que o professor de matemática optou por ficar pela hospedagem B, que é mais barata. E aí o valor que o número de dias que ele vai ficar ali é calculado de que forma? R$2.200 ao todo. E a acomodação B cobra R$100 por dia. Fazendo essa divisão aqui, né? Corta o zero. Mostra que essa pessoa ficou 22 dias ali. Nossa, quase mudou para esse hotel. 22 dias é tempo pra caramba, né? Tá? Tá, aí a pergunta, ó. A quantia que esse professor gastou nesse hotel, considerando que ele se alimentou no hotel também. O que falta cobrar? O que falta calcular ali? Quanto ele gastou no quê? Na alimentação, né? Está escrito que ele gastou na alimentação, ó, R$150 por dia. O que se faz então? Multiplica por 150. São 22 dias, foi importante esse resultado, né? Isso aqui vai dar R$3.300 só de alimentação. Ele comeu bem. São 22 dias, né? Vamos voltar à pergunta. Ó, a quantia que esse professor gastou nesse hotel entre hospedagem e alimentação, tudo. 2.200 mais 3.300. Soma de cabeça aqui, 2.200 mais 3.300 dá 5.500 reais ele gastou ao todo. Esses 5.500 reais
é um valor que está apresentado na faixa E. 5.500 é um valor entre 5.300 e 5.900. É isso aí. Legal? Gente, um beijo para vocês, tá? Um abraço.